No ano passado, o país registrou inflação de 47,6%, a mais alta em 27 anos e cerca de 10 vezes maior que a registrada no Brasil. A Argentina continua sendo um dos únicos países a ter inflação alta na região além da Venezuela, que enfrenta uma hiperinflação. A escritora e jornalista argentina Cristina Noble conta que aprendeu com os pais a importância de guardar dinheiro para tempos de crise e de inflação. Mas as incertezas argentinas acabaram levando-a a viver desconfiada em relação à economia do país e à real eficácia de poupar dinheiro nesse contexto. Por isso, ela disse ainda que o dinheiro argentino, o peso, foi perdendo tanto valor que não vê a possibilidade de passar para a neta a cultura de poupar. O dinheiro ficou curto, desvalorizado, e ficou impossível ensiná-la a importância da poupança. Não sobra para poupar com inflação nas alturas, disse. Muitos daqueles que passaram por sucessivas crises guardaram, e ainda guardam, quando podem, o dinheiro também fora do sistema financeiro. Ou dizem pensar muito antes de gastar, por temer novas crises. Nos anos 1980, definido pelos especialistas como a década perdida na América Latina, a situação, com hiperinflações, era mais grave que agora no país. A economista Elizabeth Bacigalupo, da consultoria ABC, de Buenos Aires, cita 4 motivos possíveis para as dificuldades argentinas: alta do dólar, remarcação de preços, interferência no Banco Central e déficit público. Quando o dólar sobe, os argentinos que podem correm para comprar a moeda americana para poupar. E os comerciantes remarcam preços automaticamente. O dólar funciona como um termômetro de expectativas de como vai a economia aqui, disse. Ela afirmou ainda que o fato de o Banco Central não ter sido independente ao longo de anos, com os governantes dando palpites ou interferindo na emissão monetária, contribuiu para gerar inflação e incertezas. No ano passado, quando o dólar registrou uma das primeiras fortes altas de 2018, era possível ver vitrinistas de várias lojas na Avenida Santa Fe, em Buenos Aires, remarcando os preços das mercadorias expostas nas lojas de roupas, por exemplo. O mesmo ocorreu em outros setores como alimentos. O peso foi desvalorizado em 107% de dezembro de 2017 a dezembro de 2018, como lembra a economista da ABC, passando de cerca de 18 pesos para 38 pesos por dólar. Alguns especialistas observam que a estabilidade econômica na Argentina está fortemente atrelada ao preço do dólar, que está estável, como nos últimos dias, na casa dos 38 pesos. Mas ainda assim, a inflação de 2019, que o governo espera que comece a cair em abril ou maio, terminaria o ano na casa dos 29% ou 30%, segundo várias consultorias econômicas. O ano começou com aumentos em vários setores, incluindo os esperados ajustes para os serviços públicos, que tinham sido subsidiados durante os anos de kirchnerismo, 2003-2015. A Argentina já teve diversas tentativas de controlar os preços. Na década de 1990, durante a controversa conversibilidade, quando o peso era atrelado e tinha igual valor que o dólar, o país experimentou a deflação, o que também foi apontado pelos economistas como problemático, recessivo. Pouco depois daquele período, o país viveu uma retumbante crise política, social e econômica, no final de 2001 e início de 2002. Nos anos seguintes, a inflação parecia modesta para os padrões locais. Mas em 2010, o índice já estava no patamar de 25%. A inflação oficial na era Cristina Kirchner, 2007-2015, foi de 140% e as consultorias econômicas que realizavam o índice chamado de inflação Congresso porque estavam proibidas de divulgar o dado, que era então apresentado por parlamentares, a estimaram, porém, em mais de 400%, como informou o portal de notícias Infobae, de Buenos Aires. Esta desvalorização, como explica Elizabeth Bacigalupo, da consultoria ABC, foi parcialmente repassada para os preços.
O governo Macri afirma que recebeu uma economia com problemas como tarifas públicas subsidiadas e fez um programa de constantes aumentos, os chamados tarifaços, para acabar com os subsídios aos preços de luz, gás e transporte público, entre outros. Os tarifaços acabaram também contribuindo para aumentar a inflação, concordam economistas. Macri começou o governo com um programa de combate à inflação que incluiu, como no Brasil, um sistema de metas de inflação. Pouco tempo depois, o governo desistiu deste sistema ao perceber que as metas não seriam cumpridas. As previsões de inflação feitas pelo governo não foram cumpridas nos 3 primeiros anos do governo. No ano passado, com o terceiro presidente do Banco Central na era Macri, os juros foram elevados para cerca de 70%, agora, estão na casa dos 50%. Na semana passada, o presidente Macri admitiu ter se excedido em seu otimismo, reconhecendo que reduzir a inflação será mais difícil do que pensava. A crise do câmbio e o déficit comercial, com uma baixa acentuada na safra agrícola causada por uma seca histórica, levaram o governo a pedir empréstimo de 57 bilhões de dólares ao Fundo Monetário Internacional, FMI. Para parte dos analistas, o empréstimo recorde foi suficiente para afastar o fantasma de que a Argentina não poderia pagar seus compromissos financeiros, como ocorreu em décadas passadas. A crise atual, com queda de cerca de 2,5% da economia em 2018 e juros atuais em torno dos 50%, não é como a de 2001. Não houve pânico e corridas ao banco, por exemplo. Estima-se que a perda salarial tenha sido de cerca de 10% em 2018, dependendo da categoria, índice que seria similar ao da crise de 2001 a 2002. Além disso, a possibilidade de comprar um imóvel financiado, que era uma das bandeiras do atual governo, tornou-se difícil com os juros e inflação atuais. E muitos que tinham aderido ao programa oficial de financiamento de casas próprias agora protestam e declaram arrependimento porque a parcela subiu mais do que seu salário. Para tentar driblar os efeitos da inflação, argentinos de diferentes idades e classes mudaram seus hábitos para se adaptar aos preços altos. E, em muitos casos, confirmaram a fama de que são treinados em economia e câmbio. No ano passado, a decoradora de móveis Madalena Kraft, de 37 anos, mãe de 2 filhos, decidiu suspender as aulas de ginástica na academia e passou a malhar em casa. No supermercado, ela procura os produtos com a etiqueta preços cuidados, que é um acordo entre o governo e empresários para o controle de preços de determinados produtos, para algumas marcas em tempos de inflação galopante. Neste verão, Cristina Noble e o marido tomaram conta da casa de uma sobrinha com piscina em Buenos Aires e assim evitaram gastos de uma viagem. Muitas coisas vão mudando em função da inflação e da desvalorização da nossa moeda, disse. A vendedora Anabela Quintana, de 45 anos, costumava passar as férias em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, mas neste verão a opção foi Bariloche, no sul do país, por causa dos preços. Enquanto conta sua situação, ela cita cálculos automáticos e o câmbio do dia entre o real e o peso, intimidade com os números adquirida pelos argentinos ao longo das crises. Ela vende produtos de perfumaria para lojas da cidade e contou que muitos revendedores optam por estocar, prevenindo-se contra possíveis novos aumentos. Cada um vai se adaptando como pode, disse ela, mãe de 2 filhos. No último dia 7, o presidente argentino, Maurício Macri, disse que foi otimista demais ao achar que a inflação seria combatida mais rapidamente. E ele novamente culpou a herança recebida do kirchnerismo.